Neste vídeo, convidamos você a embarcar em uma emocionante jornada pelo passado. Hoje, mergulharemos nas profundezas das principais guerras que desempenharam um papel fundamental na formação do Império Romano, um dos maiores impérios que já existiu na história da humanidade. Prepare-se para uma viagem repleta de eventos históricos que nos permitirão entender como essas batalhas moldaram a trajetória e o legado duradouro desse império extraordinário. Junte-se a nós e descubra os feitos notáveis, os desafios épicos e as estratégias militares que ecoam através dos séculos. Quais foram as principais guerras do Império Romano? Nos anos que se estenderam de 264 a.C. até 146 a.C., Roma esteve envolvida em um conflito de longa data com a cidade-estado de Cartago, que ficou conhecido como as Guerras Púnicas. Estes confrontos foram notáveis por uma série de eventos memoráveis. Um desses momentos é a famosa Batalha de Canas, que ocorreu em 216 a.C. e é lembrada por sua estratégia brilhante do general cartaginês Aníbal, que infligiu uma derrota devastadora às legiões romanas. No entanto, as Guerras Púnicas não se limitaram a uma única batalha. Foram uma série de conflitos ao longo de décadas, com Roma e Cartago competindo pelo domínio do Mediterrâneo. Essa rivalidade culminou na destruição total de Cartago no ano 146 a.C., quando os romanos arrasaram a cidade após um longo cerco, efetivamente encerrando uma das mais intensas disputas da história antiga. O Império Romano, ao longo de sua extensa história, experimentou uma série de guerras civis que tiveram um impacto significativo em sua estabilidade. Esses conflitos internos se manifestaram em várias ocasiões ao longo dos séculos. Um exemplo notável ocorreu durante o século I a.C., nas chamadas Guerras Marianas. Estas foram uma série de conflitos entre as facções lideradas pelo general Caio Mário e o líder político Lúcio Cornélio Sulla, que disputavam o poder e o controle sobre Roma. Outra época tumultuada foi o século III d.C., quando o Império Romano enfrentou a Guerra dos Três Reinos. Nesse período, uma série de líderes e generais ambiciosos estabeleceram seus próprios governos em várias partes do Império, desafiando a autoridade central de Roma. Outro evento que abalou o Império foi a Terceira Guerra Servil, que ocorreu em 73 a.C., liderada por um ex-escravo gladiador chamado Espartaco. Ele e seus seguidores, em sua maioria escravos rebeldes, infligiram uma série de derrotas humilhantes às legiões romanas. A revolta se espalhou e chegou a ameaçar diretamente a cidade de Roma. A guerra civil resultante foi uma luta brutal que destacou as tensões sociais da época, com escravos desesperados por sua liberdade enfrentando a maquinaria militar do Império Romano. Embora a revolta tenha sido finalmente suprimida em 71 a.C., deixou um impacto duradouro na sociedade romana e uma lembrança das desigualdades sociais que persistiam no Império. Essas guerras civis desgastaram o Império Romano e demonstraram a instabilidade política que muitas vezes permeou a história romana, apesar de sua grandiosidade e expansão. Você está gostando dessa incrível jornada pelas principais guerras do Império Romano? A história é uma fonte infinita de conhecimento e descobertas emocionantes. Se você deseja mergulhar ainda mais fundo nesse universo fascinante, temos algo especial para você. Graças à nossa parceria com a Amazon, oferecemos uma seleção cuidadosamente escolhida de livros que abrangem esses eventos e muito mais. Desde relatos detalhados das guerras púnicas até narrativas envolventes das reviravoltas das guerras civis, esses livros são portas para explorar a riqueza da história romana. Basta clicar no link que está na descrição, e você será direcionado à nossa página de parceiro na Amazon. Lá, você encontrará uma seleção de livros sobre o Império Romano que certamente aprofundarão sua compreensão desses momentos cruciais da história. Não perca a oportunidade de enriquecer seu conhecimento histórico e explorar o passado de maneira ainda mais profunda. Clique no link e descubra os segredos do Império Romano. E é claro, se você gostou deste vídeo e deseja continuar recebendo conteúdo histórico incrível, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Caminhos da História. Assim, você nunca perderá uma única história do passado que compartilhamos. Entre os séculos I a.C. e III d.C.,
O Império Romano esteve envolvido em uma série de conflitos com o Império Parta, que dominava territórios correspondentes ao moderno Irã e Iraque. Estas guerras eram caracterizadas por alianças frágeis e frequentes confrontos na fronteira oriental do Império Romano. Esses conflitos se desenrolaram devido a uma complexa rede de interesses políticos e territoriais. Ambos os impérios procuravam expandir suas esferas de influência, resultando em inúmeras escaramuças e batalhas ao longo dos anos. Uma das batalhas mais notáveis foi a Batalha de Carrhae em 53 a.C., onde o general romano Crasso enfrentou uma derrota humilhante perante os partas. Essas guerras foram marcadas por uma série de tratados e alianças temporárias, refletindo a natureza volátil das relações entre os dois impérios. Em última análise, esses conflitos contribuíram para moldar a política externa e a dinâmica regional no Oriente Próximo, durante esse período da história, deixando um legado duradouro no contexto das relações entre o Império Romano e o Império Parta. Nos anos entre 101 e 106 d.C., o imperador romano Trajano empreendeu campanhas militares marcantes contra o Reino Dácio, localizado na região dos Balcãs. Esses conflitos, conhecidos como a Guerra Dácia, tiveram importantes implicações na expansão do Império Romano. Trajano liderou as forças romanas em uma série de campanhas bem-sucedidas, culminando na conquista de Dácia, que abrange a região que hoje compreende partes da Romênia e dos países vizinhos. O sucesso dessas campanhas permitiu a incorporação da Dácia ao Império Romano como uma província. Uma das marcas duradouras desse conflito é a construção da famosa Coluna de Trajano, localizada em Roma. Essa coluna é uma representação visual detalhada das campanhas dácias de Trajano, exibindo cenas esculpidas em relevo que narram as batalhas, as estratégias militares e a cultura da época. Ela serve como uma importante fonte de informações históricas sobre esse período e é um exemplo impressionante da arquitetura e arte romana. A Guerra Dácia e a subsequente anexação da Dácia ao Império Romano são eventos significativos na expansão territorial do Império e na preservação da história por meio da Coluna de Trajano. Nos tumultuados anos 69 e 70 d.C., a ascensão e queda de 4 diferentes imperadores ocorreram em rápida sucessão, mergulhando o Império Romano em uma guerra civil de proporções significativas. Esse período é notório e é conhecido como a Guerra Civil dos Anos dos Quatro Imperadores. A crise que desencadeou essa série de eventos começou com a morte do imperador Nero em 68 d.C. Isso levou a um vácuo de poder e à subsequente ascensão e queda de 3 imperadores, Galba, Otto e Vitellius. Cada um desses líderes enfrentou desafios e revoltas internas à medida que tentavam consolidar seu controle sobre o império. Finalmente, em dezembro de 69 d.C., o general Vespasiano emergiu como o líder mais forte, e sua ascensão marcou o fim da Guerra Civil dos Anos dos Quatro Imperadores. Vespasiano fundou a dinastia Flávia, que trouxe estabilidade e governou o Império Romano por quase 3 décadas, encerrando um período de intensa agitação política e militar na história romana. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de destacar a importância de compreender o passado para moldar o futuro. O estudo das guerras do Império Romano não é apenas um mergulho na história, mas uma oportunidade de aprender com os erros e sucessos de gerações passadas. Se você está tão apaixonado pela história como nós, não deixe de se inscrever no nosso canal, Caminhos da História, para continuar explorando as fascinantes trilhas do passado. E por último, se você gostou do conteúdo e deseja contribuir para que possamos continuar produzindo vídeos educativos, a chave Pix estará passando na tela. Sua ajuda é fundamental para manter viva a chama da história. Agradecemos a você, nosso querido público, por fazer parte dessa jornada no tempo. Até a próxima e continue trilhando os caminhos da história conosco.